Antes de eu falar para você como evitar esse amarelado e esse desbotado, eu preciso te falar por que a progressiva amarela o cabelo. Porque quando a gente entende o porquê que isso acontece, fica muito mais fácil evitar. Olá, aqui Felipe Restini, Hair Grandmaster, Master em Cor, Corte, Saúde Capilar e Químicas de Alisamento. E nesse vídeo, nessa live, nessa aula, eu quero falar com você sobre esse assunto. Como evitar o amarelado e o desbotado na progressiva e conseguir o liso perfeito sem desbotar e sem amarelar o cabelo da sua cliente, principalmente loiros e ruivos, que acredito que sejam os mais difíceis aí de conseguir fazer o liso sem modificar a cor. Antes de eu falar para você como evitar esse amarelado e esse desbotado, eu preciso te falar por que a progressiva amarela o cabelo. Porque quando a gente entende o porquê que isso acontece, fica muito mais fácil evitar. Para você que me segue há algum tempo, se você não me segue, você tem que saber disso. Eu trabalho em prevenção ao invés de remediar. Sabe aquele ditado? É melhor prevenir do que remediar. E para a gente prevenir, a gente tem que entender os porquês. E por que prevenção é melhor do que remediar? Porque uma coisa é você conseguir fazer um liso perfeito que não desbotou nem amarelou. Outra coisa é você ter que fazer matização, recoloração, tem que fazer, sei lá eu o que você queira fazer de remendo para poder remediar essa situação. Isso é péssimo por quê? Porque você gasta tempo, você gasta dinheiro com produto. A tua cliente fica impaciente porque ela acha que você fez alguma coisa errada. E porque ela vai ter que ficar mais tempo no salão. Você acaba diminuindo o seu lucro por serviço, porque você tem que gastar mais para fazer aquilo. E você acaba atendendo menos cliente. A tua cliente não fica tão satisfeita, porque se você faz matização, isso vai tender a desbotar. Se você faz uma recoloração, isso vai tender a desbotar. E o que acontece é que a sua cliente vai acabar em algum momento achando alguém mais barato ou alguém melhor, para que faça um serviço melhor do que você. E a minha intenção aqui é ajudar você a conseguir entregar o serviço perfeito para sua cliente, para que ela não te deixe nunca mais. E mesmo que você cobre o dobro do que você cobra hoje em dia, ela não vai deixar de ir no seu salão. Para você que acha que isso é bom demais para ser verdade, continue me acompanhando que você vai ver histórias reais, de pessoas reais, assim como você, que conseguiram atingir esses resultados. Bora lá! E como que a gente previne? A gente previne entendendo o porquê. Então, por que é que progressiva, amarela ou desbota os cabelos? Há um tempo atrás, há uns 10 anos atrás mais ou menos, eu comecei a pesquisar muito sobre cabelo. E eu percebi que a literatura aqui no Brasil era muito pobre ainda, estava engatinhando ainda. E eu comecei a buscar artigos científicos de fora do Brasil. Felizmente eu tive a oportunidade de aprender inglês e conseguia me virar lendo esses artigos. Só que o que acontece? Mesmo lá fora, naquela época, tinha muito pouco material, perto do que tem de outros assuntos. Mesmo assim, eu fui lá e comecei a martelar. Até que um dia, eu encontrei alguns trabalhos científicos de uma, que eu considero uma grande cientista brasileira. Ela era uma cientista, uma pesquisadora da Universidade de Campinas, da Unicamp, e eu comecei a ver alguns trabalhos dela. O nome dela é Inês Joex, infelizmente ela já faleceu, mas ela deixou um legado muito interessante. Entre eles, isso que eu vou falar agora para você. A Inês Joex, ela fez uma pesquisa científica, um método científico, para entender qual era a influência do sol nos cabelos. E eu não sei se você sabe como funciona o método científico ou não, mas basicamente
é você pegar um monte de cabelo de tudo quanto é jeito, tratado quimicamente, não tratado quimicamente, cabelo naturalmente claro, naturalmente escuro, cabelo comprido, cabelo curto, cabelo crespo, cabelo liso, cabelo ondulado, e fazer o teste com tudo quanto é tipo de cabelo possível. Né? E como que ela fez esse teste? Ela pegou os cabelos e expôs ao sol. Basicamente ela fez isso. E depois ela usou todos os recursos que ela tinha no laboratório que ela trabalhava para medir o quanto o cabelo tinha se deteriorado, como que a cor tinha mudado. Eu não sei se você sabe ou não, mas dá para medir as ondas de cor. Né? Cor é onda de luz que é refletida. Então ela tinha um aparelhinho lá que media qual era a cor daquele cabelo. E ela conseguia medir quanto que o cabelo teria desbotado, e se ele teria amarelado, ou se ele teria acinzentado, ou se ele teria escurecido. E ela fez essa pesquisa. E sabe o que ela descobriu? Ela primeiro descobriu que a luz do sol degrada. O que é degradar? Destrói. Destrói a fibra capilar. Segunda coisa que ela descobriu é que ela degrada, então, a fibra, ou seja, ela degrada a queratina e ela degrada pigmento. Isso mesmo. O sol desbota o cabelo. Ela provou cientificamente que isso acontece através de uma reação chamada de fotooxidação, que é a oxidação pela luz. Tá? Legal. Só que ela falou, não estou satisfeita com isso. Vamos entender melhor. Não sei se você sabe, mas o Sol ele emite 2 tipos de onda de luz. Ele emite várias frequências de onda. Mas 2 frequências chamaram a atenção da Inês. Uma delas foi a onda de luz ultravioleta, e a outra foi a infravermelha. Eu vou pôr aqui, ó, infravermelho. E o que isso tem a ver? Calma que nós vamos chegar lá. Quer aprender a parada ou não? Porque, sinceramente, se você quer a coisa toda pronta, não adianta. Eu posso te falar aqui como fazer um cabelo, um liso perfeito, sem amarelar e sem desbotar. Se você não entende o que está por trás, vai chegar um momento que você vai sentar uma cliente na sua cadeira e você não vai saber o que fazer, porque você não entende o porquê das coisas. Eu ensino profissional a ser livre, profissional a ser independente, profissional a fazer pelo próprio conhecimento e não ficar imitando os outros. Se você quer imitar, se você quer só repetir o que eu faço, o que outros fazem, e quiser ser um papagaio, tá tudo bem, mas aqui não. Aqui a gente vai a fundo na parada. O que ela descobriu quando ela separou essas luzes? Ela descobriu o seguinte, o raio ultravioleta, olha que interessante. Isso aqui são ondas de luz, tá? Só que o nosso olho, que o olho humano não consegue enxergar. Ultravioleta, já deve ter ouvido falar, ultravioleta, né? Protetores, protetor de sol, usa lá, protetor UVA e UVB, que são os tipos de raios ultravioleta lá que o sol emite. E infravermelho. O ultravioleta, a gente não sente, a gente não consegue ver e nem sentir. O infravermelho, só para você entender, nós não enxergamos o infravermelho, mas nós sentimos o infravermelho através do calor. É esse bonitinho aqui, ó, que é o responsável pelo sol esquentar a sua pele, tá? Então o infravermelho ele é perceptível por nós seres humanos como calor. Sabe o que ela percebeu? Que o ultravioleta acinzenta o cabelo. Ou seja, o ultravioleta degrada os pigmentos quentes e evidencia os pigmentos frios. E o infravermelho? O
contrário. Ele amarela o cabelo. Ele amarela o cabelo. Então, quando você pensa numa progressiva, no processo da progressiva, que basicamente, né, se você for resumir bastante o processo de uma progressiva, o que que é? É você colocar o agente alisante e mandar calor no cabelo com esse ativo alisante, para que haja ali a reação e a transformação da forma desse cabelo. E o que causa o amarelado é o calor. Olha só que interessante. E olha só, o mais interessante é que o calor, ele além disso, ele acelera a oxidação. Então ele desbota também, lembra que degrada, ó, destrói a fibra e destrói o pigmento? Ele acelera, porque a gente está oxidando o tempo todo. Mas o calor, ele acelera esse processo. Ele acelera qualquer processo químico. Então, se não qualquer, a maioria deles. Então, a oxidação natural do cabelo também ele acaba acelerando. Ele acelera também a oxidação dos ativos da progressiva. Então, de repente, tem algum ativo ali que pode evidenciar esse amarelado, que pode amarelar ainda mais o cabelo, só que ele não amarela ali, só de você colocar ele ali, por quê? Porque ele não está tendo a ação do calor em cima dele. Quando ele tem a ação do calor em cima dele, então eu não estou nem falando do ativo alisante, mas tem alguns outros ativos, acessórios da progressiva, que podem ter esse efeito de amarelar na presença de calor. Então o calor aqui, ó, é o que faz o cabelo amarelar. E antes que você diga, eu não preciso saber disso porque é só eu usar uma progressiva azul, uma progressiva com pigmento violeta. Sabe o que a progressiva com pigmento violeta faz? Ela não deixa de amarelar. O amarelamento acontece. É que ele já tem um pigmento ali junto que acaba neutralizando esse amarelado. Só que o amarelado está ali embaixo. E a hora que esse pigmento desbotar, o que vai acontecer? Porque pigmento desbota. Tá? Isso é fato. A hora que ele desbotar, o que vai acontecer? Vai revelar o amarelo que está por baixo. Agora, o que você quer? Você quer fazer uma maquiagem de cor no cabelo da sua cliente ou você quer entender como a parada funciona para você conseguir não deixar amarelar? Porque se você não deixa amarelar, a cor vai durar o tempo que for. E aí é o seguinte, sabendo disso, quais são esses né? O que é que faz o que é que oxida com o calor e que faz amarelar? Mais ainda, porque você pode falar, Felipe, mas eu passo a chapa num cabelo sem o ativo da progressiva, não amarela tanto quanto eu passo a chapa num cabelo que está com o produto da progressiva. Sim, por quê? Porque na progressiva tem esses ativos que eu falei para você, que podem amarelar, ainda podem potencializar esse efeito de amarelar o cabelo na presença de calor. Alguns desses ativos, existem alguns que são os derivados de petróleo. Alguns derivados de petróleo podem acelerar essa ação do calor, podem acelerar essa ação de amarelamento. E também alguns outros ativos podem também fazer isso. Não existem estudos científicos ainda suficientes para a gente saber quais são esses ativos que amarelam. O que a gente sabe é que na progressiva geralmente tem esses ativos que aceleram o amarelamento do cabelo. Tá? E o que eu quero que você entenda? Que você precisa amenizar o contato do calor com o cabelo, porque é isso que faz amarelar. Então, se você quer fazer uma progressiva num cabelo loiro e não deixar ele amarelar, se você quer fazer uma progressiva num cabelo ruivo e não deixar ele desbotar, você precisa controlar esse calor, porque você precisa do calor para conseguir alisar, mas ao mesmo tempo você precisa não deixar o calor amarelar. Existem 2 jeitos de conseguir fazer isso. Tá? Na verdade, 3 jeitos. São 3 jeitos. Você tem o jeito de proteção. Você tem o jeito de diminuir o calor e você tem o jeito de
mudar a ordem das químicas. Qual que é o melhor? Todos eles juntos. O que é proteção, Felipe? A proteção é você usar um tipo de ativo específico que faz com que você consiga diminuir a ação excessiva do calor no cabelo. Você consiga controlar a distribuição do calor na mecha. Existem alguns produtos chamados de protetores térmicos que você consegue fazer essa proteção durante a chapa. Então, você proteger o cabelo do calor excessivo. O que esses protetores fazem? Como eles protegem do contato direto do calor, eles conseguem fazer com que o calor seja melhor distribuído pela mecha, e com isso promovendo um alisamento ainda melhor. Só que como ele está protegido, ele, primeiro, não... Ah, tá. Instagram, vamos para o Facebook, que não tá rolando aí pelo jeito. Deixa eu ver se é alguma coisa disso aqui. Ah, é a internet. Pode ser. Então, assim, ó, a proteção você vai usar esse protetor térmico, porque aí você pega a mecha, por exemplo, né? Então, voltando aqui no raciocínio. A mecha, que são vários fios aqui, lado a lado, e vários fios sobrepostos, né? Então, aqui, ó, vamos supor que são vários fios. Quando você coloca a chapa, por exemplo, a chapa ela é assim, não é? Ó, basicamente, você vai e fecha no cabelo. O que acontece é que a chapa vai fazer um monte de calor aqui, ó, nessas camadas de fios. Aqui no meio vai faltar calor e aqui vai ter calor em excesso. Quando você usa o protetor, você usa o protetor térmico, o que ele faz? Ele dá uma segurada aqui no calor excessivo nas primeiras fileiras de fios e, com isso, você, tendo o método certo de passar a chapa, você consegue distribuir melhor esse calor na mecha toda. E a proteção faz com que o calor não seja tão alto a ponto de amarelar, mas que ele seja alto o suficiente para alisar. Olha só que interessante. A segunda coisa é diminuir o calor, né? Geralmente o que faz? Qual que é a grande saga, a grande busca, a grande maratona da maioria dos cabeleireiros que fazem progressiva? É uma busca incessante pela chapinha mais quente que existe. Isso leva muitas vezes as pessoas a confundirem graus Celsius com graus Fahrenheit, que são dois tipos de medidas de calor diferentes, e que muita gente acha que está usando uma chapa de 450 graus Celsius. E não é. Chapa de 450 graus Celsius não existe. Existe 450 graus Fahrenheit, que equivale a 230 graus Celsius. Então não tem chapa sendo comercializada, pelo menos no Brasil, que esquente mais do que 250 graus Celsius, tá? E posso falar uma coisa? 250 graus Celsius é excessivo. São raros os cabelos que com o método liso, para quem não sabe, é o método que eu desenvolvi para você conseguir um liso perfeito, 100% saudável, 100% liso e sem amarelar e sem desbotar. Então, o que acontece? 250 graus Celsius são raríssimos os casos que você vai precisar desse tanto de calor para alisar um cabelo. Raríssimos mesmo. Então, você pode usar menos calor se você tiver o método certo de passar a chapa no cabelo. Para você ter uma ideia, no método liso, os alunos do método liso passam a chapa no máximo 4 vezes. 4 passadas em cada mecha. Isso é mais do que suficiente para você conseguir o liso perfeito. Eu sei que tem gente que passa 20, 30, 40, 50 vezes. Só que eu tenho uma coisa para te falar, se você passa tantas vezes assim a chapa. Não adianta. Não é a chapa que vai alisar o cabelo. O que vai alisar o cabelo
é a reação química do alisante com o cabelo e o que você vai fazer enquanto essa reação está acontecendo. Se você tiver o jeito certo de fazer essa chapa, você passa 4 vezes e consegue esse resultado. Consegue distribuir melhor o calor, consegue não deixar amarelar nem desbotar, porque além da proteção você vai diminuir a temperatura que você usa para fazer a chapa. E em último, mas não menos importante, mudar a ordem das químicas. Como que você muda a ordem das químicas? Ao invés, se você vai fazer progressiva e luzes no cabelo, você precisa fazer primeiro a progressiva, depois as luzes. Meu Deus, Felipe, mas como assim? Primeiro a progressiva, depois as luzes, o cabelo não vai clarear, o cabelo... Calma, tem outros conteúdos que eu explico um pouco mais sobre a ordem das químicas, tá? Mas até então são essas três coisas que você precisa prestar atenção para evitar o amarelado e o desbotado na progressiva e entregar um liso, ainda mais saudável e sem amarelar e sem desbotar. Beleza? Muita gente deve estar se perguntando, meu Deus, Felipe, mas 4 passadas? 4 passadas. Não precisa mais que isso. Mais do que isso, você só está destruindo o cabelo. Mas você tem que passar do jeito certo. Tem todo um esquema de velocidade que você tem que usar, esquema do tamanho da mecha que você tem que usar, né? Porque, por exemplo, a galera usa aquelas mechas finíssimas, transparentes. Se você tem esse método que você usa a proteção, você diminui o calor, você tem um jeito de passar certo, você pode usar mechas mais grossas. Não só pode, como tem que usar a mecha mais grossa, para você ter uma distribuição de calor melhor, para você ter um liso perfeito. Não é? Então, é isso. Uau, que massa! Agora, se você gostou desse vídeo, se ele te ajudou de alguma maneira, eu quero pedir para você dar o like aí no vídeo, que você curta esse vídeo. Quero também que você compartilhe, porque pode ser que outras pessoas também possam ser ajudadas por esse tipo de conteúdo. E se você quer receber notificações de novos conteúdos, novos vídeos como esse que você acabou de ver, é só você ir lá na minha página do Facebook e curtir a página, que aí você vai estar automaticamente me seguindo. E se você estiver no YouTube, quero que você vá lá e curta o meu canal e acompanhe o meu canal e ative as notificações. Tem uma sinetinha para você ativar as notificações, assim você é avisado quando novos conteúdos como esse forem lançados aqui no meu canal. Então é isso, um grande abraço, sucesso sempre e até a próxima. Valeu!